Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que todo mundo, dentro do possível, esteja cumprindo a quarentena, esteja levando a sério o isolamento social. Para quem não lembra de mim, eu sou a Liliane. Eu trabalho em conjunto com a Dani e com a Isabela na área de literatura do cursinho. E, claro, como todo mundo já está por dentro, nós optamos por fazer as videoaulas, achamos que esse é o caminho mais objetivo e mais efetivo para poder passar para vocês o conteúdo. E eu vou hoje dar sequência ao material que a Dani começou com vocês no fim de semana. Ela falou sobre o trovadorismo, algumas características, passou algumas atividades e hoje eu vou dar sequência falando do humanismo e do classicismo, que são, na verdade, correntes complementares. E lembrando de tudo aquilo que a Dani já falou para vocês sobre o trovadorismo, sobre as características, sobre a questão da Idade Média, dos senhores feudais, dessa ligação histórica que a literatura faz, porque não existe literatura sem história, né? Cada escola literária e cada característica dessas escolas dizem respeito a um período histórico que a gente tem que ter em mente que existiu e que são interligados para que a gente consiga fazer essa ponte entre as escolas literárias. E o que nós temos no humanismo é, na verdade, um período de transição entre o trovadorismo e o classicismo. A gente tem aí o humanismo como a ponte de ligação nesse período todo, que é o Renascimento, aquilo que veio surgindo na Itália lá no século XV. Então, nós tínhamos dentro do trovadorismo ainda aquela relação de vassalagem, as questões feudais, a gente ainda tinha a religião como o principal foco de tudo, né? Tínhamos a noção de que Deus era o centro de tudo e que a mão divina é que determinava as ações de cada ser humano. E o humanismo vem para quebrar isso. Então, uma das principais características do humanismo, na verdade, é essa questão de que não é Deus quem está no centro de tudo, e sim o próprio homem. A gente tem vários autores, inclusive nas artes em geral mesmo. Nós temos aí grandes nomes como Leonardo da Vinci, que cria o homem vitruviano. E esse homem vitruviano, se vocês pesquisarem, eu vou colocar nos materiais complementares também, ele representa o ideal de perfeição do homem. É o homem como centro de tudo, a beleza do homem, as suas perfeições geométricas, as suas formas físicas como perfeição. Então, a gente tem o antropocentrismo como característica fundamental do humanismo. E é isso que faz essa quebra entre o trovadorismo e o humanismo. Nós tínhamos no trovadorismo a ideia de que Deus era o centro de tudo. E no humanismo, a mensagem principal das obras, ela fala sobre a valorização do ser humano como um todo, a perfeição das suas ações, todos os seus vícios e virtudes trabalhados e descritos como perfeitos. E aí, falando sobre essas características todas, nós temos autores fundamentais tanto no humanismo quanto no classicismo, que trazem essa temática do homem perfeito, da beleza do homem diante, mesmo com os seus pecados, mesmo com as suas falhas, os seus vícios e os seus pecados. Nós temos Fernão Lopes como o primeiro nome importante dentro do humanismo, com as suas crônicas. Depois nós temos Gil Vicente, que é o pai do teatro português. Quando a gente fala do humanismo em Portugal, é porque a gente traz essa ponte muito mais próxima entre Portugal e Brasil, mas nós temos todo um movimento renascentista, o movimento do trovadorismo, do humanismo e do classicismo que renascem, que começam na Europa como um todo. Então, na Itália, por exemplo, nós temos Dante Alighieri com a Divina Comédia,
Nós temos Petrarca, nós temos outros nomes, porém a gente vai se atentar muito mais a Gil Vicente e a sua obra humanista, que é uma obra teatral, uma obra épica. Ele traz as farsas, então nós temos nomes como, por exemplo, O Alto da Barca do Inferno, que é um clássico humanista. Ele traz todos os personagens de uma sociedade que deixa de ser perfeita, né? Ele traz pessoas com vícios, ele traz a mulher adúltera, ele traz o religioso hipócrita, ele traz tudo aquilo que lá em 1500 já era parte de uma sociedade hipócrita, que condenava esses valores, esses pecados, porém nunca deixaram de cometer. Então Gil Vicente, ele é muito sátiro na sua obra, ele é muito irônico, ele alfineta a sociedade como um todo e ele é considerado o pai do teatro português. Bom, e sendo ele o pai do teatro português, nós temos que citar e dar um pouco mais de atenção a algumas obras de Gil Vicente, né? Ele é muito conhecido principalmente pela sua obra Alto da Barca do Inferno, que na verdade é uma trilogia. A mais conhecida é o Alto da Barca do Inferno. Ele tem algumas farsas, a farsa da Inês Pereira, ele tem várias obras interessantes. Porém, agora eu acho válido a gente falar um pouquinho sobre essa última, porque nós temos uma analogia perfeita para falar dela, que é o Alto da Compadecida. É uma obra nacional do nosso cinema brasileiro, que eu creio que é uma analogia perfeita. Aquele momento do julgamento, quando os personagens se veem diante do diabo e de Jesus, eles estão ali fazendo o seu auto-julgamento. Eles são julgados pelo seu pecado e eles têm o direito à defesa. Alguns terão a redenção e outros não. E o que a gente tem no Alto da Barca do Inferno é mais ou menos isso. Eles têm a opção de escolher qual barca entrar, se é a barca do céu, se é a barca do inferno. Nós temos alguns personagens que trazem para nós os seus pecados, as suas corrupções, as suas falhas de caráter, as suas falhas de conduta, o adultério, a avareza, tudo aquilo que ainda hoje a gente vê na sociedade como um todo. Então, o Alto da Barca do Inferno se torna uma obra extremamente atual, porque ela é uma sátira, uma ironia, mas mesmo ela sendo escrita lá em 1500, a gente percebe que ainda hoje nós temos todos esses personagens, na verdade, somos nós. Cada um de nós tem os seus vícios e os seus pecados, e serve de reflexão. É uma obra que serve de reflexão, porque nessa obra os personagens têm a opção de fazer o seu auto-julgamento. Então é bem interessante, é importante que vocês pesquisem a fundo. E a gente pede sim que vocês pesquisem mais a fundo o Alto da Barca do Inferno, procurem saber mais ou menos sobre a trilogia, porque é um tema muito atual e cai bastante em vestibular. A gente sempre ouve falar que Gil Vicente está presente, porque é um tema interessante, ele mexe com as questões religiosas, as condutas que a gente tem e aquilo que foi imposto para nós pela própria igreja, pela própria questão religiosa, pela questão de fé, daquilo que é errado ou daquilo que é correto. A gente tem que seguir um protocolo para sermos cidadãos virtuosos. Então, o Alto da Barca do Inferno, ele trata essas questões, lembrando sempre que o foco é o homem, suas escolhas, suas condutas, e não mais Deus acima de tudo, né? Sendo o centro de tudo. Foquemos sempre que no humanismo o foco é o antropocentrismo, é o homem como protagonista da sua história, suas ações, o seu psicológico, tudo isso trabalhado dentro das obras.
E aí, apenas para a gente tentar concluir essa aula, vamos falar rapidinho do classicismo, que é, na verdade, uma vertente de todo esse movimento renascentista, né? A gente coloca o humanismo e o classicismo como movimentos renascentistas, e o Renascimento ele veio presente em todas as esferas artísticas, desde a literatura até as obras pintura, esculturas, a música. O Renascimento veio numa crescente, né, lá do século XV para frente. Então, o classicismo ele é aí uma extensão do humanismo, e o que difere ele do humanismo é porque realmente o classicismo, como o nome mesmo diz, ele vai trazer referências lá da antiguidade clássica, né? Ele traz referências greco-romanas, coisa que o humanismo não traz. A linguagem do humanismo é mais voltada mesmo para o homem no centro do mundo, mas ele não tem essa preocupação estética, né? As obras milimetricamente desenhadas, escritas com toda a questão de rima e com toda a questão métrica, como, por exemplo, Camões. Camões é o principal nome do classicismo. A gente tem o poeta português como um modelo de obra classicista, porque ele traz toda essa métrica, toda essa rima, a sua grande obra épica, que é Os Lusíadas, que fala justamente do povo português e do heroísmo do povo português como um todo. Ele é, na verdade, um conjunto de cantos que traz uma métrica impecável, traz uma sequência de rimas, versos decassílabos e toda uma questão métrica mesmo de contagem de rimas e de estrofes perfeita. Então, Camões é o principal, entre outros, com a sua poesia lírica também, ele é o principal autor do classicismo. Lembrando sempre que o classicismo ele é essa extensão do humanismo, mas ele traz essa pegada, essa linguagem muito mais com influências lá dos ideais clássicos, lá da antiguidade clássica, e é isso que diferencia um pouco do humanismo. Eu sei que a gente falando assim é uma coisa muito vaga, muito resumida, mas eu espero que vocês, à medida que vocês leiam o material complementar, à medida que vocês façam as atividades, vocês consigam ter essa clareza, né, naquilo que a gente tentou passar para vocês. Eu creio que a Dani tenha dado uma boa pincelada no trovadorismo para vocês. O humanismo e o classicismo, que são interligados, que trazem conceitos parecidos, eles são parte de uma corrente literária muito influente, que foi o Renascimento, e que a gente consiga ter passado para vocês um pouquinho. Estamos aqui à disposição. Eu vou colocar agora o material complementar e eu peço para vocês que, assim como as atividades do trovadorismo, vocês também façam as atividades do humanismo, leiam, se informem, tirem dúvidas conosco, caso hajam essas dúvidas, e eu peço para vocês que vocês me entreguem junto, na mesma época que vocês vão entregar as atividades do trovadorismo, lá no dia 8 de maio, é um prazo relevante para vocês que estão em casa, e qualquer dúvida, estamos à disposição. Eu sei que eu tive vários cortes no vídeo, mas eu tive problema de memória de celular. A gente está trabalhando com os recursos que temos, tentando fazer o melhor para vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sabem o nosso canal de comunicação. Podem perguntar pelo WhatsApp também. Estamos aí, tá bom? Eu desejo tudo de bom para todo mundo, bons estudos, procurem se concentrar nesse material, é um material elaborado com carinho e nós estamos aqui pensando no bem de vocês, né, pensando no conhecimento de vocês e tentando fazer o nosso melhor, tá bom? Um abração para todo mundo, até a próxima!